Olá a todos vocês, bom dia, quem vos fala é o professor Sebastião de História. Hoje eu irei falar sobre o plano de estudo tutorado, terceiro ano do ensino médio, volume 3 de 2021. Hoje eu irei falar para vocês sobre a nossa terceira semana, o período entre guerras e a crise de 1929, da página 167. Então vamos até a página 167. Terceira semana, eixo temático, mundo contemporâneo, república e modernidade, cidadania e democracia, de 1930 aos dias atuais. Tema e tópico, conflitos no mundo contemporâneo, o período entre guerras e a crise de 1929. Vamos ao nosso texto, então. A crise de 1929 e seus desdobramentos. As sociedades capitalistas, nos anos que se originaram a Primeira Guerra, assistiram a mudanças radicais em todos os seus aspectos. Aqueles que sobreviveram ao morticínio e à dureza da guerra tinham uma necessidade de compensação, de recuperação e superação dos anos perdidos. Nas cidades da Europa e nos Estados Unidos, tornou-se urgente a busca pelo prazer, em uma atitude hedonista e despreocupada em relação aos antigos valores morais burgueses. Surgiram, então, vários clubes noturnos, onde se dançava até a alta madrugada ao som das orquestras. A moda estadunidense a tudo invade. Os conjuntos de jazz estavam por toda parte. Dançava-se o foxtrot e o blues em uma verdadeira explosão de despreocupada alegria. Esse contentamento superficial impedia que a maioria das pessoas levasse em conta o golpe que a guerra havia imposto à hegemonia no mundo e as possíveis consequências desse fato. Entretanto, nesse período não surgiu nenhuma solução para a instabilidade econômica do Ocidente, dependente do capital estadunidense. Essa euforia antecedeu a nova depressão econômica e a ruína. A Primeira Guerra Mundial, a primeira G1 de Nova York, em meados de setembro de 1929, os especuladores da Bolsa de Nova York começaram a vender os seus títulos. O mercado parou de subir e por algum tempo flutuou. Sempre que isso acontecia, o Banco Central estadunidense intervia e comprava ações, estabilizando temporariamente o mercado. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York não encontrou compradores para quase 70 milhões de títulos de diversas companhias, o que provocou uma espetacular baixa dos preços. Os grandes bancos agiram uma única vez, comprando ações a preços mais altos do que de pregão, mas essa medida não salvou os pequenos investidores. 5 dias depois, em 29 de outubro de 1929, terça-feira negra, não foi possível evitar o desastre da Bolsa, que arrastou os grandes investidores a empresas à falência. Cerca de 16,4 milhões de ações foram subitamente postas à venda, e o excesso de oferta e a falta de compradores fizeram com que os preços dessas ações caíssem cerca de 80%. Então, o que nós temos? Nós temos um período pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, lógico, exportando o chamado American Way of Life, um modo de vida americano, mostrando que saíram fortalecidos, enriquecidos, as indústrias norte-americanas continuam produzindo a níveis, né, da Primeira Guerra Mundial, só que a indústria americana cresce muito com a Primeira Guerra Mundial, a sua produção. Mas quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o parque industrial europeu dos países industrializados, como Inglaterra, Alemanha, França e outros países da Europa, começa a ser o quê? Reconstruído. E com isso o que acontece? Eles param de comprar excessivamente dos Estados Unidos, eles criam uma dívida com os Estados Unidos, mas começam a não depender mais dos produtos industrializados dos Estados Unidos. As indústrias continuam a produzir a níveis da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, então nós temos essas duas situações. Primeiro, o excesso de produção
Segundo, especulação financeira na Bolsa de Valores, na qual simplesmente as ações vão subir a ponto de que não vai haver compradores para tantas ações aí, ou seja, vai flutuar o preço vai além do que aquelas indústrias têm mesmo de valor de mercado. E com isso vai fazer com que ela quebre a Bolsa de Nova York, arrastando todo mundo com ela. Então, a solução, vamos ver o que aconteceu após a quebra da Bolsa de Nova York. A expansão é a solução da crise. A elevada internacionalização da economia mundial, provocada pelo desenvolvimento do capitalismo monopolista financeiro e pelo imperialismo desde o final do século XIX, conectou em profundidade até então nunca vista as economias de diversas áreas do globo. Hoje está globalizada a economia, hoje a internet é muito mais rápida que naquela época, mas naquela época os cabos submarinos que existiam já tornava mais uma rede mais integrada no âmbito econômico. Somada à posição hegemônica conquistada pelos Estados Unidos na economia mundial, com o fim da Grande Guerra, o país assumiu a posição do maior credor, ou seja, estava emprestando dinheiro aos outros países, após a Primeira Guerra Mundial. E o maior investidor e o maior mercado global. Essa internacionalização econômica tornou inevitável que a crise estadunidense contaminasse todos os demais países capitalistas, principalmente europeus, tornando a crise de 1929 uma depressão sistêmica, ou seja, se espalhou para diversos países do mundo. O Brasil também sofreu com os impactos dessa crise, isso porque os Estados Unidos era, até então, seu principal comprador de café. Então, nós vamos ter no Brasil aquele processo de convênio de Taubaté, para valorizar o preço do café no exterior, vai haver a compra do governo do excedente de café, e depois a gente vai ver a queima do excedente desse café. Então, quer dizer, há todo esse processo e reflexo dessa crise da Bolsa também no Brasil e diversos outros países do mundo, Então, para solucionar a crise, o presidente democrata Franklin Delano Roosevelt propôs o New Deal, que é um plano, um novo ideal aí, que fundamentou-se, teoricamente, nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, crítico severo do liberalismo. As principais medidas adotadas foram o fechamento temporário dos bancos e requisição dos estoques de ouro para equilibrar as finanças e a desvalorização da moeda, visando a elevação dos preços dos gêneros agrícolas a níveis tolerados, de modo a permitir aos fazendeiros pagarem suas dívidas e também a emissão de papel moeda e o abandono do padrão do ouro, que permitiram ao Banco Central financiar o seguro-desemprego e a criação da administração para o ajuste agrícola, com o intuito de reproduzir a produção agrícola mediante subsídios estatais e realização de grandes obras públicas, como estradas, hidrelétricas, irrigações, reflorestamento, hospitais, escolas, etc. Ou seja, o governo norte-americano está criando uma série de mecanismos para gerar emprego. As pessoas estão desempregadas, as pessoas não têm como se alimentar. Então, é isso que ele está fazendo, para absorver a população desempregada, nesse caso. É importante ressaltar que a Segunda Guerra Mundial normalizou, de fato, a vida econômica dos Estados Unidos. Então, somente após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se estabilizar no âmbito econômico e também com potência econômica hegemônica até os dias atuais. Vamos às atividades. A primeira da Universidade Federal de Juiz de Fora, adaptada. No final de 2008, o mundo foi envolvido numa crise financeira que atingiu e ainda atinge a vida de todos. Nesse período, muitas referências foram feitas à crise econômica de 1929. A Charge seguiu um exemplo, olha lá. A crise financeira de Wall Street, as pessoas se jogando, e a crise de 2008, que é a crise financeira em Wall Street. O que está fazendo? Olha lá o banqueiro. Aqui o banqueiro se jogava. Aqui o banqueiro que está jogando os especuladores, para fora do prédio, Com base na charge e seus conhecimentos, responde o que se pede. Qual a principal diferença do comportamento entre os empresários de 1929 e de 2008 expressa na charge anterior? Olha o empresário, aqui o empresário, Especular aqui não, especula aqui em 2008 não. Nós vamos jogar vocês para fora. Aqui não, olha. Aqui não tinha como, já estava
especulação já tinha sido realizada, já tinha sido feita. Então, eu identifico uma semelhança e uma diferença entre as duas conjunturas históricas. Quais são as semelhanças? Crise. Né? Qual a conjuntura? Ó, quem está perdendo? E agora quem perde? São os investidores aqui, especulativos aqui, né? Bom, espero ter ajudado. Faço a pesquisa de vocês. Na segunda questão da Universidade Federal de Minas Gerais, ela também é adaptada, desde a Primeira Guerra Mundial, o capitalismo concorrencial dava sinais de esgotamento. A crise de 1929, porém, constituiu um divisor de águas no que se diz respeito à mudança da atuação do Estado na economia. A presente explica a principal mudança verificada na atuação do Estado na economia após 1929. Gente, o que foi o New Deal? Qual foi essa mudança? Que mudança que foi realizada aqui? Principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Visando quem? A sociedade, visando o povo, visando o emprego. Voltem ali, naquele parágrafo, que vocês vão entender essa mudança. Entendeu? Então, quer dizer, é justamente nesse parágrafo aqui que vocês vão encontrar a resposta para aquele estado, né, de bem-estar social. O que é isso, professor? Leia o texto. Vamos lá. É para isso que, na primeira metade do século XX, estava caminhando a sociedade. Agora nós estamos vivendo um retrocesso. Não há o Estado, não quer o social. Então há o reverso nesse ponto de vista, principalmente no nosso país, né? Cortando leis trabalhistas, cortando postos de trabalho. Então, quer dizer, não há um estado de bem-estar social. Está vendo que o estado mínimo é diferente. Então, são noções diferentes, tá, gente? Existe ainda, políticas sociais existem, mas é diferente. Terceira questão do Enem 2017. O New Deal visava estabelecer o equilíbrio entre o custo e a proteção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e industriais, reativar o mercado interno. O único que é importante, pelo controle de preço da produção, pela valorização dos salários e do poder aquisitivo das massas. Isso é, dos lavradores e operários, pela regulamentação das condições de emprego. Perdão. Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerra, as medidas governamentais descritas objetivavam o quê? Então, vamos lá. Controle de preço da produção, né? Flexibilizar as regras do mercado financeiro, será? Fortalecer o sistema de tributação regressiva, falou alguma coisa de tributação? Introduzir os dispositivos de contenção credícia? Não. De crédito, né? Não. Racionalizar os custos da automação industrial mediante a negociação sindical? Será? Ou recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio de uma intervenção estatal? Qual que vocês acham? Então, ficamos por aí. Terminamos, então, a terceira semana. Semana que vem, quarta semana, do nosso plano de estudos tutorado aí do terceiro ano do ensino médio, volume 3. Até a semana que vem. E um grande abraço aí, galera, para vocês.